Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou, como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. O Evangelho de hoje nos adverte contra a condenação e a crítica aos nossos irmãos e irmãs. Assim como Deus foi e é misericordioso e compassivo para contigo, assim como Ele não te condena nem te julga, mas simplesmente ama e sempre perdoa, sejas compassivo e misericordioso para com teus irmãos e irmãs. Use, em resumo, a mesma medida que Deus sempre usa contigo. A propósito desse texto do Evangelho de Mateus, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, é muito importante que concentremos nossa atenção no fundamento das palavras de Jesus. Não julgueis e não sereis julgados. Não se refere ao julgamento dos outros, mas ao julgamento de Deus. Dessa forma, essas palavras podem ser ditas também assim: não julgueis e não sereis julgados por Deus. Ou ainda, não julgueis, porque também não sois julgado por Deus. E Jesus, que é a imagem perfeita do Pai, tornou isso realidade em seu ser, demonstrando sempre ternura e perdão. Essa misericórdia é, de fato, o sentido de toda a sua missão. O Evangelho de João diz explicitamente: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. A raiz, portanto, deste mandamento de não julgar é o imenso amor do Pai, misericordioso e compassivo, cujo amor por ti é incondicional e gratuito. O Papa Francisco repetiu em diversas ocasiões: o nome de Deus é misericórdia. Deus gosta de perdoar. E isso não é algo etéreo ambíguo. Pelo contrário, é algo muito concreto. Deus te perdoou 1000 vezes, te levantou da lama e te tirou do poço, e te olhou nos olhos, não para ser severo contigo, não para te julgar, mas para te dizer: tu és meu filho amado. Perguntas-te: tu já experimentaste essa misericórdia regeneradora de Deus, teu maravilhoso perdão, teu amor incrível? Em segundo lugar, uma vez que tu estás ciente dessa misericórdia que Deus teve contigo, uma vez que tu experimentaste o quanto Deus te ama, como podes não ecoar esse amor e compaixão para com teus irmãos? Seria muito estranho se tu tivesses experimentado o perdão de Deus por todos os teus pecados, alguns deles verdadeiramente lamentáveis, e depois julgasse teus irmãos com severidade. É a esse cinismo, a essa hipocrisia, que Jesus se refere com a imagem marcante. Ou, como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Perguntas-te: tu és tão hipócrita a ponto de julgar teus irmãos duramente, de ser implacável, de manter contas, quando Deus foi tão bom contigo, que és tão ou mais pecador do que aquele que julgas e condena? Em terceiro lugar, concentre agora tua atenção nesta frase de Jesus: vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Não é uma ameaça de Jesus, mas um chamado para usar a medida misericordiosa de Deus. Que medida tu usas para medir os outros?
Usas o critério de criticar tudo, de se achar melhor que os outros, de julgar e olhar os outros como pecadores, como inferiores a ti, como imbecis ou desprezíveis? Se essa for tua medida, tua vida será uma vida tóxica, diminuída. Teu olhar se tornará progressivamente sujo. Teu coração escurecerá e se encherá somente de críticas. Um mau hábito de criticar que se tornará cada vez mais enraizado em ti. Se a tua medida, por outro lado, for a de alguém que perdoa, que se compadece, que desculpa, que esquece, que é capaz de olhar as pessoas além dos seus defeitos e faltas, tu terás um olhar limpo e um coração cada vez mais livre, mais feliz, mais pleno, e viverás em paz, porque estarás se tornando semelhante ao teu Deus, Pai bom, que nunca usa de julgamento contigo, que olha para ti com carinho e orgulho, que sempre usa para os teus defeitos e pecados uma medida generosa, transbordante de amor. Perguntas-te: como é a tua medida em relação aos outros? Que este Evangelho te leve a experimentar a maravilhosa misericórdia e compaixão de Deus por ti, e que essa experiência te transforme por dentro, para que a medida que tu usares com teus irmãos seja uma medida generosa, uma medida de perdão e de amor. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.